Saudações, turma de Prática de Pesquisa 2. Esse vídeo nós fizemos especialmente para falar com vocês um pouco a respeito do texto deixado para a atividade, o texto de suporte para a atividade inicial de vocês de pesquisa, a entrevista, que se chama O Uso da Entrevista na Pesquisa Empírica, da professora Márcia Lima, pesquisadora do SEBRAP e também do Departamento de Sociologia da USP. Bem, a professora Márcia Lima, desde o início do texto, ela vai indicando aqui as diversas possibilidades de utilização da entrevista, tanto em abordagens de pesquisa com um teor mais quantitativo como qualitativo. Destaquei alguns trechos para vocês para nós comentarmos aqui brevemente e depois vocês façam a leitura com muito mais cuidado e façam um bom proveito das indicações presentes nesse texto para as atividades que vocês vão desenvolver nas suas pesquisas. Diz ela o seguinte: costuma-se crer que pesquisas qualitativas analisam interações, opiniões e atitudes, enquanto pesquisas quantitativas analisam as estruturas sociais, desigualdades, mobilidade social, desemprego. Essa construção equivocada impossibilita identificar que existem níveis distintos de observação dos fenômenos sociais e que boa parte deles pode ser analisada tanto através da metodologia quantitativa como da qualitativa. E aí, o capítulo que ela desenvolveu se dedica justamente a apresentar a entrevista enquanto técnica de coleta de dados para as ciências sociais, independente aí do caráter da pesquisa, né? Se ela tem uma característica mais quantitativa ou qualitativa. A entrevista ela pode servir, desde que esteja bem claro qual é o problema de pesquisa e quais são as etapas, né, os objetivos específicos que levam o grupo de pesquisadores, no caso que no nosso caso somos um grupo, né, ao alcance do objetivo geral. Então a pesquisa, a entrevista entra nesse quadro geral. Então ela vai apresentar aqui um quadro, né, com assim os tipos possíveis, né, de estímulos de uma entrevista, né, entrevistas que são desenvolvidas em ambientes informais, em ambientes formais não estruturais, em ambientes formais estruturados, né, e o tipo de resposta que nós podemos observar na entrevista, né, respostas que podem ser captadas a partir de atos não verbais, atos verbais orais ou atos verbais escritos. Ficarmos atentos, né, a esses várias possibilidades. O uso da entrevista, mesmo que para a aplicação de um questionário, requer alguns cuidados e estratégias que não diferem dos adotados nas entrevistas semi-estruturadas ou não estruturadas, próprios da abordagem qualitativa. Entre eles destacam-se os seguintes aspectos, e isso eu acho interessante nós levarmos a campo. O entrevistado nunca deve se sentir constrangido. A entrevista não é um interrogatório. Isso é algo que vocês devem desenvolver aí na sensibilidade da relação com os entrevistados. Os roteiros de entrevista, assim como os de questionários estruturados, devem ter uma sequência que permita ao entrevistador conduzir a entrevista preservando a ideia de uma conversa. Então, essa atmosfera de conversa vocês vão precisar desempenhar para obter um melhor resultado da entrevista. As perguntas devem ser pertinentes, considerando o perfil dos entrevistados. Isso é algo que a gente pensa previamente, né, quando está desenvolvendo o roteiro. Vocês já pensaram, porque nós já temos uma ideia de quem serão os nossos entrevistados, né? Mas também é algo que devemos ficar sempre vigilantes, né? Enfim, aí aqui a nossa pesquisadora ela vai falar um pouco sobre a diferença, né, da organização de um questionário para uma entrevista, né, mesmo uma entrevista que tem um roteiro semi-estruturado ou estruturado, né. Então vamos destacar aqui, depois nós vamos trabalhar com questionários mais à frente, mas aí destaco aqui para vocês elementos pertinentes à modalidade da técnica da entrevista, né. Vamos lá. A respeito da estruturação.
A estruturação de uma entrevista, ela tende a ser mínima, usa-se roteiro, né? Não as perguntas fechadinhas, né? As perguntas, então, elas são abertas e adaptáveis. As respostas não são antecipáveis. A espontaneidade da fala do respondente, ela é algo que nós devemos esperar, né? Então não se assustem se o entrevistado sair um pouco do roteiro ali previsto, né? Então o trabalho de vocês será reconduzir isso com todo cuidado para não perder a substância na fala ali, né? E o ambiente? O ambiente é a prevalência da forma presencial. Em casos específicos, utiliza-se o telefone. Aí está indicando a época do texto, né? Vamos trocar o telefone pelo Google Meet ou pelo WhatsApp e nós temos essa ideia, né? Mas aqui o principal é se preservar a situação em que há uma máxima interação entre entrevistador e entrevistado. Algo bem importante é a definição que a nossa autora traz aqui do que pode ser pensado como uma entrevista. Então, nesse trecho em especial, ela nos diz: a entrevista é uma conversa que pode ser mais ou menos sistemática, cujo único objetivo é obter, recuperar e registrar as experiências de vida guardadas na memória das pessoas. O entrevistador tem um papel ativo na busca de lembranças e reflexões, mas isso deve ser feito sem que haja uma indução em busca da resposta que se quer ouvir. Segue ela. A entrevista é uma técnica que consiste em gerar e manter conversações com pessoas consideradas chaves no processo de investigação. É recurso comumente utilizado por pesquisadores sociais e é importante frisar, em geral está associado ao uso de outras técnicas de pesquisa. Para isso, ela vai desenvolver alguns tópicos com vocês sobre essas interações da entrevista com outros recursos, outras técnicas. Agora, algo muito importante a se destacar aqui é justamente essa ideia de que a entrevista é uma técnica para se registrar uma experiência de vida. Então, assim, pensem vocês que sempre quando nós estamos trabalhando com esses dados, nós estamos trabalhando com dados que são relacionados à forma como certos indivíduos experienciam suas vidas e querem expressar e expressam isso, né, de alguma forma. Então isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Através da entrevista é possível construir histórias de vida, captar experiências, valores, opiniões, aspirações, motivações dos entrevistados, escolhidos segundo o critério de interesse do investigado. Então fiquem atentos posteriormente à entrevista, né, a essas pistas, valores, opiniões, aspirações e motivações dos entrevistados. Muitas vezes essas representações são o caminho para nós compreendermos o porquê. Não necessariamente perguntando diretamente o porquê, mas compreendendo quais são essas crenças, quais são as impressões, os sentimentos, eles podem nos levar a uma compreensão mais ampla daquilo que nós queremos de fato investigar ali. Mais à frente, nossa autora fala um pouquinho das características dos tipos de entrevista qualitativa e aqui no caso das características de uma entrevista semi-estruturada, né? Então, a entrevista semi-estruturada, ela tem um roteiro, que é um requisito fundamental, aquilo que vocês acabaram de criar, né, coletivamente. Em relação às manifestações do respondente, livre manifestação do respondente, porém o entrevistador conduz a entrevista seguindo o roteiro. E em termos de liberdade do pesquisador, o roteiro é um guia para o entrevistador que deverá cobrir todas as questões previstas. Pode haver adaptações ao longo da entrevista. Isso é algo que vocês podem ficar atentos. Bem, algo que também vale a pena ficar atento é a respeito de que tipo de pesquisa, em que tipo de pesquisa está inserida essa entrevista, né? Nós estamos
coletando relatos orais no contexto de uma observação participante ou relatos orais no contexto das histórias de vida. Qual que é essa situação? Nós estamos desenvolvendo, e aí cabe bem a vocês pensarem que tipo de situação é essa que nós estamos desenvolvendo na pesquisa, né? Se vocês estão entrevistando, vamos tentar adaptar aqui essa proposição da autora, né? Se vocês forem entrevistar uma pessoa que é do convívio cotidiano de vocês, embora não venham fazendo essa pesquisa anteriormente, vocês vão ter a condição de realizar algo mais próximo dessa observação participante, porque é alguém ali do entorno, do seu convívio, né? Agora, se vocês vão entrevistar alguém que está fora desse círculo, provavelmente vai entrar nesse segundo caso aqui proposto por ela. Não que vocês estejam fazendo uma reconstrução da história de vida, mas pegando um trecho desse mosaico, aí, usando os termos do Becker, né? Pegando um fragmento desse mosaico para entender a relação que essa pessoa, a partir da sua história de vida, desenvolve ou experimenta com o seu bairro, né? Esse é o nosso mote principal. Aqui vale a pena a gente parar um pouquinho sobre o relato oral, né? Sobre a técnica do relato oral que é captada ali a partir da entrevista, né? Vamos ler esse trecho. Tratando primeiramente da história oral, é necessário marcar que nessa técnica de relato oral irá compor um conjunto de informação e os informantes têm uma característica em comum, conforme nos ensina Queiroz. História oral é o termo amplo que recobre uma quantidade de relatos a respeito de fatos não registrados por outro tipo de documentação, cuja documentação se quer completar. Colhida por meio de entrevistas de variada forma, ela registra a experiência de um só indivíduo ou de diversos indivíduos de uma mesma coletividade. Neste último caso, busca-se uma convergência de relatos sobre um acontecimento ou sobre um período de tempo. O resultado dessa técnica é produzir depoimentos de pessoas que vivenciaram determinados eventos históricos, que, com demais pessoas, formam um conjunto de experiências comuns. Nessa técnica, a entrevista se transforma em um dado, uma fonte oral que poderá ser utilizada por vários pesquisadores. E há situações distintas de condução de entrevistas e depoimentos. Segundo Ferreira, 98, há duas linhas de trabalho no campo da história oral. A primeira delas utiliza a denominação história oral e trabalha prioritariamente com depoimentos orais como instrumentos para preencher lacunas deixadas pelas fontes escritas. Essa abordagem tem se voltado tanto para os grupos das elites, das políticas públicas implementadas pelo Estado, como para a recuperação da trajetória dos grupos excluídos, cujas fontes são especialmente precárias. Uma segunda abordagem no campo da história oral é aquela que privilegia o estudo das representações e atribui um papel central às relações entre memória e história, buscando realizar uma discussão mais refinada dos usos políticos do passado. Nessa vertente, a subjetividade e as deformações do depoimento oral não são vistas como elementos negativos para o uso da história oral. Mesmo que aqui, gente, nós não estejamos falando de um determinado evento histórico, de fato nós estamos procurando depoimentos de pessoas que vivenciam ou que experimentam certas relações com uma determinada localidade, com uma comunidade. Então, todos esses elementos destacados aqui, eles também podem ser atribuídos ao nosso objeto de pesquisa e nós podemos pensar que, de modo algum, né, a subjetividade é uma deformação do depoimento. Ela, por outro lado, é um dado relevante que nós vamos tentar pensar junto com outros elementos para construir os sentidos que são conferidos, aí, são construídos em relação à localidade que nós vamos pesquisar. Na sequência, ela faz uma série de alertas, principalmente se apoiando no Bourdieu. E o Bourdieu tem um trabalho importante sobre isso, no qual ele desenvolve a discussão sobre a ilusão biográfica. E aqui o alerta principal é pensar assim, que a entrevista,
principalmente quando você está pensando, aqui ele está falando da história de vida, né? Mas isso vamos estender a ideia para um todo, né? Para todos os relatos orais. Os relatos orais, assim como entrevista ou até a própria biografia, né? Ela deve ser vista como parte de um processo e não como o único instrumento de construção de dados. Esse é o alerta. Bem, nós já preparamos o roteiro e certamente seguimos vários desses passos aqui durante o desenvolvimento da técnica. Mas é bom lembrar aqui, acho interessante repassar isso aqui com vocês, né? Sobre o roteiro, diz Combesi, o roteiro da entrevista é redigido antes e abrange a lista de temas ou dos aspectos do tema que deverão ser abordados antes do fim da entrevista. Como todo roteiro, deve ser de consulta fácil e rápida, detalhado, preciso, mas com notações breves e claras, palavras-chave, frases nominais. Isso é importante. A ordem dos temas da lista é construída para prefigurar um desenvolvimento possível da entrevista, uma lógica provável de encadeamentos. Pensem nisso, né? A entrevista ela vai produzir uma certa narrativa, um certo discurso, que tem alguma ordem ali que nós devemos capturar. Além dessa consideração, algumas sugestões importantes que ela colocou aqui para nós. O roteiro não deve amarrar a entrevista. A fluência da conversa é mais importante do que a sequência de perguntas pensadas para a realização da entrevista. Esse vai ser o desafio na hora de vocês desenvolverem essa entrevista. Em muitas situações, os entrevistados procuram a aprovação social do entrevistador. Deve-se, portanto, evitar que o entrevistado crie expectativas sobre o que você quer ouvir. Isso aí é muito comum, né? O nosso entrevistado querer, não necessariamente agradar o entrevistador, mas assim, principalmente quando está falando de si próprio, justificar, né? Dar um sentido para suas ações, para o seu lugar, e assim, muitas vezes isso acaba até desviando um pouco do assunto, né? É interessante perceber isso, observar, se for o caso interromper, mas certamente analisar. Terceiro, a depender do tipo de pesquisa, é necessário obter um conjunto de informações prévias sobre o entrevistado e seu contexto. Sim, isso é importante para nós. Esse é um ponto delicado da entrevista, pois desconhecer totalmente pode ser positivo para construir empatia e proximidade, mas ao mesmo tempo um desconhecimento pode prejudicar a fluência da conversa. 4. Nunca se deve elaborar um roteiro de entrevista que comece com questões polêmicas ou que possam gerar desconforto aos respondentes. Não é nosso caso, mas certamente essa não vai ser a única entrevista que vocês estão produzindo enquanto pesquisadores nesse processo de formação enquanto pesquisadores das ciências sociais. Sobre a condução da pesquisa, alguns pontos que são realmente muito interessantes também da gente ficar atento. Bem, uma coisa que a nossa autora chama muita atenção é a importância da reconstituição de fatos. Isso, gente, é realmente fundamental porque nós só vamos perceber a ausência de uma reconstituição de fatos no momento da análise, se nós não fizermos. Então, assim, por exemplo, fiquem atentos sempre a datas, peçam, se a pessoa não falou há quanto tempo mora no bairro, chegou aqui quando, né? Vejam lá os exemplos aqui que ela traz, né? Quando começou no atual emprego, de que forma obteve este emprego. São detalhes que são assim, sejam curiosos sobre isso, porque esses dados eles podem ser bem importantes na frente. Quanto à verificação de crenças quanto aos fatos. Então diz ela lá, olha, outro tipo de conteúdo que devemos distinguir é a forma de captar a crença dos indivíduos. Isso é super importante. Não se trata de buscar objetivamente a verdade, e sim a impressão dos indivíduos, ou seja, o que eles pensam que são tais fatos. Por exemplo, o que você pensa sobre a criminalidade no seu bairro? Esse tipo de pergunta não visa medir a criminalidade, e sim como os moradores do bairro percebem o fenômeno da criminalidade, um fato que faz parte da sua rotina. Inclusive, provavelmente nós vamos ter algo bem próximo disso
E, e é importante que a gente faça essa distinção no momento de cotejar, de construir a análise, né? Nós vamos trabalhar com dados, por exemplo, dados do IBGE, dados da prefeitura, dados de outras fontes de pesquisa, mas nós queremos também saber como as pessoas fazem essa representação e depois nós vamos produzir análises correlacionando esses elementos, né? Verificação de sentimentos também. Segundo os autores, as crenças das pessoas em relação aos fatos ajudam o pesquisador a entender seus sentimentos e desejos. Segue nessa linha. Muitas vezes, ao perguntar sobre sentimentos, conseguimos captar crenças e valores em uma reação mais emocional. No exemplo acima, a resposta à pergunta sobre o que o indivíduo pensa sobre a criminalidade é uma forma de tentar captar alguma forma de sentimento, medo, desconfiança. Então vamos ficar atentos a isso, né? Esses sentimentos, eles são muito expressivos das condições de fato, não só subjetivas, mas das condições objetivas que nós estamos buscando capturar, né? Aqui outros exemplos, né, de como chegar no porquê sem perguntar diretamente, né? Eu não vou perguntar se o bairro é perigoso ou não. Pergunte, por exemplo, você costuma andar sozinho à noite no seu bairro? Como você se sente? Ou, se você tivesse que andar sozinho à noite em seu bairro, como você se sentiria? Então vejam, a tentativa de captar o porquê, o melhor caminho para conseguir uma boa resposta ao porquê consiste em definir algumas considerações gerais importantes. No caso de atos e sentimentos, tentar identificar em que circunstâncias o entrevistado ou a entrevistada definiu um determinado padrão de comportamento. Vejam os exemplos. Em que circunstâncias você decidiu retomar seus estudos? O que fez você acreditar que esse curso era a melhor opção? Qual era o seu principal desejo ao tomar essa decisão? Veja, são 3 perguntas em que há a busca pelo porquê, né? Então, nessas 3 perguntas é possível especificar o porquê considerando desde uma visão mais ampla: circunstância, crença e sentimento. Por que você faz ciências sociais? Pergunte, em que circunstâncias você decidiu prestar o vestibular? O que fez você acreditar que o curso era uma boa opção? Qual era o seu principal desejo ao tomar essa decisão? Pensem vocês sobre vocês mesmos. Como que é possível chegar a mais elementos do que perguntar por que você fez ciências sociais? E aí, enfim, ela vai encaminhando o texto para o final, fazendo mais algumas considerações práticas a respeito da entrevista. Aqui ela apresenta um modelo, né, um exemplo de roteiro de entrevista, um roteiro de entrevista que foi produzido por uma pesquisa também do SEBRAP, né, o Programa Universidade para Todos. As políticas de inclusão e transição no mercado de trabalho, o caso do Programa Universidade para Todos, o ProUni. E vejam que o nosso roteiro também já está muito nesse sentido. E por fim, recomendações extremamente importantes que não poderiam deixar de constar aqui num texto sobre a entrevista enquanto técnica para pesquisas empíricas nas ciências sociais, né? As entrevistas, elas podem ser melhor trabalhadas se elas forem de fato gravadas e especialmente transcritas integralmente, né? E na hora de realizar essa análise nós temos que sempre lembrar que se trata de um dado, aí sim, né? Que pode ser complementado, que pode ser cotejado, analisado em conjunto com dados quantitativos, mas aí ela é um dado qualitativo, então ela não serve para fazer uma generalização estatística. Aí vai ser uma outra história e aí nós vamos discutir melhor quando estivermos falando do questionário. Enfim, a vantagem de se trabalhar com a entrevista, principalmente por conta da riqueza das informações que elas proporcionam, né?
A entrevista também nos possibilita investigar ao máximo as questões para dirimir as dúvidas, né? Entrar com profundidade, né? Numa relação com o nosso entrevistado, assim, que é muito personalizada, que é profunda, né? Então esse contato intersubjetivo, né? Do qual nós podemos nos valer dentro das ciências sociais e devemos, inclusive, para poder pensar melhor nossas questões, né? Mas ela também tem limitações, né? É importante lembrar que se trata de uma interação pesquisador-objeto de pesquisa que pode ser mal sucedida assim, por diversos elementos, né? Uma má interpretação das perguntas pelo entrevistado, então ficar atento a isso, né? Dificuldade em estabelecer comunicação, mas aqui ela diz, né? A limitação mais problemática é a possibilidade do pesquisador influenciar ou induzir as respostas a serem obtidas na interação. Por isso que o conteúdo das perguntas deve ser muito bem pensado, né? Assim, não é só o treinamento do pesquisador, mas também a qualidade das perguntas que nós vamos fazer. Com bom uso do tempo, adequação do roteiro e a realização de entrevistas pilotos, né? Essa ideia, treinem antes. Então é sempre interessante fazer quando for fazer entrevista, grupo focal ou qualquer outro tipo de prática, sempre que possível façam o pré-teste, né? Faça com a namorada, com o namorado, né? Antes de entrevistar o pesquisador. É interessante, vocês podem sentir isso, né? Porém, o cuidado principal deve estar em equilibrar a baixa ou excessiva interação entrevistador-entrevistado. Não pode ser o Jô Soares que interrompe o entrevistado o tempo todo. E também não pode ser muito lacônico, né? É preciso aparecer também para conduzir, encaminhar a pesquisa, pois em ambos os casos as respostas podem ser comprometidas e seus resultados se tornarem inócuos. Muito bem, gente. Enfim, aí aqui há uma recomendação de alguns estudos que usaram muito bem, não só da entrevista, mas de vários recursos, várias técnicas para pesquisas qualitativas nas ciências sociais. Então, o clássico do William Foote White, da Escola de Chicago, a Sociedade de Esquina, enfim, Ciladas da Diferença, do Antônio Perucci, livros, textos que vale muito a pena ter aí no acervo, nas pastas de vocês, nas estantes, quem tiver condições de ter os livros aí também. Textos realmente muito interessantes. É isso aí, um abraço, até breve, espero que o vídeo contribua um pouco com os estudos de vocês e boa leitura.